Boa noite, muito prazer que nós estamos aqui iniciando essa noite de grandes reflexões, né? Vamos estar realizando a live do curso Práticas Pedagógicas para a Educação Especial Inclusiva, Ação Docente na Perspectiva Histórico-Cultural. É a nossa segunda edição, estamos no módulo 3, e é um prazer imenso receber todos os cursistas, né, dos nossos 9 municípios que são parceiros da Universidade Federal do Ceará, com os municípios de Aquiraz, Eusébio, Pindoretama, Beberibe, Fortaleza, e os municípios que fazem parte, né, de toda essa parceria. É um prazer imenso. Eu sou a professora Roméria, sou professora da Universidade Federal do Ceará, sou uma mulher negra não retinta, estou usando óculos, né, tenho cabelo no ombro, estou usando brincos e uma blusa bem colorida, né? Vou participar junto com vocês, né, nessa mediação. Eu vou fazer tá trabalhando junto nessa noite, junto principalmente com o nosso convidado, que nós estamos iniciando o módulo 3 do curso, né, o módulo onde nós vamos refletir sobre os conceitos, a teoria, as práticas, que estabelecem uma prática inclusiva na sala de aula, né? E para isso, nós temos aqui uma honra de convidar, de ter esse momento com o professor Pedro Lucas, né? O professor Pedro Lucas é uma pessoa belíssima, né? É uma pessoa autista, doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento e escolar pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Ele é mestre em Educação Especial no domínio cognitivo e motor, na Universidade de Fernando Pessoa, em Portugal. Ele tem especialização em orientação educacional, em psicopedagogia clínica, em psicopedagogia de educação, licenciado em pedagogia. Ele estuda e pesquisa o autismo, educação e desenvolvimento a partir da interseção da teoria histórico-cultural e os estudos críticos sobre o autismo, e possui diversos cursos, né, na extensão, atua como professor do atendimento educacional especializado e professor da ação inicial e continuada, e ele é o nosso pesquisador, o escritor do nosso módulo, né? E nós vamos ter esse momento agora. Aproveitem todos os cursistas, porque esse é um momento espetacular. Eu amo todas as lives com o professor Lucas. Muito prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito, muito feliz aqui, professora Robéria, pelo convite. Muito bom, eu achei super simpática essa vinhetinha agora, né, do Penapei, achei muito legal. Antes de tudo, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou um homem de pele clara, mais ou menos parda, eu sempre não sei o que dizer nesse momento. Cabelo curto, uso um óculos de haste fina, estou usando uma camiseta branca,
meu cordão de girassol, pois sou uma pessoa com deficiência oculta, mais especificamente autista. Atrás de mim tem um armário branco e 2 janelas altas. Poxa, que legal! Muito, muito feliz de estar aqui com todos vocês para a gente conversar sobre assuntos que são muito importantes para fundamentar nossas perspectivas, nossa prática, nossas certezas, nossas concepções pedagógicas e mover as nossas reflexões para uma educação com acessibilidade e, por isso, mais inclusiva. Bacana. Antes de pedir para abrir o slide, eu gostaria de fazer a autodescrição da nossa intérprete, Marisa Araújo, a qual eu agradeço o trabalho. Marisa é uma mulher negra, cabelos caracolados presos, usa um óculos, atrás dela tem uma parede totalmente branca, usa uma camisa e uma calça preta. Muito obrigado, Marisa. Vamos começar com nossos slides que vão organizar essa fala. Eu estou muito atento às mensagens no chat, tá, pessoal? Muito atento nessas mensagens. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar. Eu estou olhando tanto o chat aqui na exibição, tanto o chat no próprio YouTube. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o nosso módulo 3 da unidade 1, Práticas Pedagógicas para Educação Especial Inclusiva, ou melhor, que é um nome maior, mas é um nome melhor, Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós vamos falar um pouco sobre a teoria histórico-cultural de Vygotsky, que é fundamentação para os modelos sociais da deficiência, para o modelo social da deficiência, e é uma fundamentação para os estudos críticos do autismo ou estudos críticos sobre autismo. A melhor tradução em português eu ainda não decidi. Eu sou o professor Pedro Lucas Costa, estarei com vocês essa noite para a gente falar desses assuntos. Deixa eu passar aqui o slide. Bacana. Vamos introduzir um pouco do que a gente vai falar, tá? E evidentemente, essa nossa fala é baseada no material que vocês têm de estudo. Nós vamos falar de inclusão escolar como construção social e pedagógica. Então, a inclusão escolar ou educação inclusiva, ela é, assim como a segregação, uma atividade humana, uma atividade criadora. Ou seja, nós precisamos estar constantemente, diariamente, constituindo a inclusão escolar. Eu tenho um grande professor e amigo hoje, eu tenho o prazer de ser amigo dele, que é o professor Davi Rodrigues, que fala que a inclusão é construir um avião durante o voo. E é exatamente isso. Imagina um avião que a gente precisa estar constantemente construindo, senão ele cai. Essa é a inclusão escolar. E qual é a matéria-prima nessa analogia sobre avião para essa construção? As relações. As relações. Então, a gente vai falar muito sobre relações de ensino. Como que eu estabeleço relações com os meus estudantes? Como que os meus estudantes estabelecem relações comigo? Como é que eu, enquanto professor, porque eu, pessoal, sou professor também, constituo relações com os familiares dos alunos, com os outros professores, com toda uma comunidade. Bacana. Perfeito. Vamos falar que deficiência é a barreira social. É a barreira que está fora da pessoa com deficiência. Então, do estudante com deficiência. É muito importante entender que a barreira, ela não é um déficit individual, não é um aspecto individual, é um aspecto da experiência dessa pessoa com deficiência. Isso é fundamental, pessoal. Fundamental. Bacana? Se eu coloco a deficiência como aspecto individual do estudante, eu estou inevitavelmente
cometendo um grande erro, porque o que eu faço nesse processo? Eu coloco uma justificativa biológica para um não desenvolvimento social. Isso é muito perigoso. Bacana? Então, a deficiência ela é um fenômeno relacional, de experiência social, relacional, evidentemente, de encontro com as barreiras que impedem a sua participação e, evidentemente, o seu desenvolvimento. Isso é muito importante. E eu coloquei aqui entre aspas Vygotsky porque quem foi que trouxe essas considerações tão importantes para o mundo da educação e da psicologia da educação? O Vygotsky. E, evidentemente, trabalhando a teoria histórico-cultural nessa perspectiva, nós vamos falar muito. A gente vai falar muito de pedagogia, a gente vai falar muito sobre pensamento e linguagem, mas a gente vai falar muito mais sobre defectologia. E eu, Pedro, particularmente, entendo a defectologia como a teoria das possibilidades de desenvolvimento, a teoria das possibilidades de todos desenvolverem. Bacana? E nós vamos falar também de educação inclusiva como educação social. Ou seja, o desenvolvimento social é comunitário. Pedro, mas isso é uma redundância? Pois é, mas eu acho que é uma redundância que, inevitavelmente, ou infelizmente, ou os dois, é muito necessária. O desenvolvimento social, ele é comunitário. Ele é feito na comunidade com as suas variedades, com as suas necessidades sociais que lá estão. Não existe desenvolvimento social que não seja comunitário. E para ser comunitário, precisa necessariamente não ser separado. Se eu tenho um contexto onde existe uma seleção para as pessoas lá estarem, decorrente de algum critério que homogeneiza, ou seja, deixa todo mundo minimamente igual, na aparência, no funcionamento, seja o que for, isso não é uma comunidade nos princípios da teoria histórico-cultural e da psicologia do desenvolvimento e da ciência da educação. E é por isso que o desenvolvimento acontece sempre e somente, pelo menos nos seus níveis de maior complexidade, nos contextos de educação inclusiva. Bacana? E quando a gente entende que esse desenvolvimento social é comunitário, nós entendemos dois conceitos muito importantes. Na verdade, é o mesmo, tem duas traduções que as duas servem demais, que é situação ou posição social de desenvolvimento. Se esse desenvolvimento é social, ou seja, comunitário, eu vou precisar que o estudante esteja numa situação social e numa posição social que vai favorecer o seu desenvolvimento. Isso é fundamental. E aí, é muito importante que nós estejamos atentos ao facto da zona de desenvolvimento proximal, que a gente vai conversar um pouco mais à frente nesse curso e nessa aula. Bacana? Acho que vocês perceberam aí que nós tivemos uma mudança de intérprete. Agora entrou o Lucas Gomes. Como é a primeira vez que o Lucas aparece na tela, eu vou audiescrever o Lucas. O Lucas é um homem de pele parda, cabelos curtos, barba pequena, uma camisa preta e uma parede totalmente branca atrás dele. Próxima vez que aparecer a nossa outra intérprete, eu só anuncio que mudou para ela, pois a audiodescrição sobre ela já foi feita, e a mesma coisa quando o Lucas voltar. Vamos para o nosso próximo slide, onde a gente já vai olhar um pouco mais, de uma forma mais especializada, a teoria histórico-cultural. Bacana? A gente consegue perceber aqui, pessoal, que o desenvolvimento ele é mediado pelas relações sociais.
Para a teoria histórico-cultural, o desenvolvimento ele acontece de fora para dentro. Isso é muito importante. Pois o próprio Vygotsky e também o Luria, que foram os seus principais colaboradores ou alunos, ou só colaboradores, é uma grande questão, vai dizer que todo o processo superior de funcionamento antes foi uma relação social. Ou seja, esses processos superiores de funcionamento que acontecem no desenvolvimento social, eles antes eram relações sociais. E essas relações sociais são internalizadas. Mas eu vou internalizar, pegar uma situação social e colocar dentro da cabeça? Não existe isso, galera. O que existe? Existe um processo de internalização do significado. Ou seja, o outro está junto a mim, numa relação social comigo, mediando-me nessa relação social, e ele vai significar essa relação social para mim. Essa significação, esse significado que ele atribui a essa relação, vai sendo internalizado por mim. Na medida que isso vai acontecendo, essa significação vai se tornando um terreno de disputa, não vai ser simplesmente uma coisa mecânica de entrar. Existe um processo dialético, porque a pessoa também precisa produzir significado para que esse processo aconteça de uma forma muito melhor. Por isso que o processo de desenvolvimento é social, é comunitário e é dialético. Precisa ir e voltar. E também dialético no sentido de não ser algo de hierarquia. Isso é muito importante. Então, eu compreendo junto com vocês que... Mas aí, Pedro, e as pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência precisam ter vias outras ou complementares para o acesso a esses significados que são historicamente constituídos. São elementos coletivos que vão ser convertidos em elementos individuais. Eles precisam ter essas vias de desenvolvimento. Essas vias outras de desenvolvimento. Isso é fundamental. Por exemplo, pessoas surdas têm outra via de desenvolvimento de relação com significado, outro sistema semiótico, ou seja, o sistema semiótico é um sistema lógico de significados. Sistema semiótico, que é a Libras, por exemplo. Pessoas autistas como eu, vamos ter a necessidade de um apoio complementar, muitas vezes, por imagens, para que a gente consiga ou desenvolver essa relação com significado, e aí internalizando cada vez de forma mais complexa, ou para sempre, em algumas situações no meu caso, para conseguir entender o significado expresso naquela relação social. E aí conseguir internalizar essa relação social. E essa relação social vira recurso técnico, porque é saber fazer algo, mas sempre um recurso técnico semiótico, porque saber fazer algo precisa ir além da prática direta e ir para a prática mais... para um processo de voluntariedade, ou seja, eu faço porque eu quero e eu não estou preso às relações diretas. Por isso que são recursos técnico-semióticos. Então, é central na teoria histórico-cultural a questão do significado, a questão do desenvolvimento semiótico, da mediação semiótica, da internalização do significado. É fundamental, é central. Ela nos acompanha de uma ponta da teoria a outra. Bacana? Então, esse sujeito, essa pessoa, esse estudante, ele é parte de um sistema histórico-cultural. Ele não vive uma experiência isolada da historicidade, isolada da cultura. Ninguém vive. Todos nós vivemos uma experiência que é contextualizada pela história e pela cultura. Por isso que é teoria histórico-cultural. É muito importante quando nós temos um estudante com deficiência, que a gente perceba que a presença dele enquanto pessoa com deficiência, independente da sua deficiência, ele vai ser colocado numa bagagem histórica dessa deficiência. E ele vai ser colocado dentro de uma cultura que entende e percebe essa deficiência de formas específicas. Isso vai contribuir muito, mas não vai determinar a sua posição ou situação social de desenvolvimento. Como que o meio vai perceber esse estudante e quais são
os lugares de possibilidade que ele vai estar, no lugar de impossibilidade de desenvolvimento ou no lugar de possibilidade de desenvolvimento? Isso muda tudo. Isso muda tudo, pessoal. Isso é muito importante e muda tudo. Entendendo isso, a gente consegue se aprofundar e se aproximar cada vez mais numa perspectiva muito importante para Vygotsky, que a deficiência é um fenômeno social. É, antes de tudo, um fenômeno social. Se é um fenômeno social, um fenômeno histórico, é um fenômeno cultural. As determinações históricas e culturais da deficiência vão ultrapassar a experiência social dessa pessoa de forma violenta. De forma violenta. Então, a deficiência é um fenômeno social porque a sua historicidade, a sua cultura é constituída por uma percepção de falta, de algo que falta nesse estudante. Algo falta ali. Na verdade, não falta nada. Isso é uma grande defesa da defectologia. Não falta nada para a pessoa com deficiência. Não falta absolutamente nada para a pessoa com deficiência. Isso é muito importante. Porque se a gente pensa que falta, é porque a gente entende que existe uma norma, uma normalidade. E essa norma, essa normalidade vai organizar como eu vou ter uma ideia de estudante ou de pessoa certa ou errada. Bacana? Então a gente entende um conceito muito importante aqui na nossa prática pedagógica. A dimensão secundária da deficiência, que é onde está a barreira. Vygotsky ele vai orientar a nossa percepção sobre a deficiência através de uma dimensão primária da deficiência, que é a própria diferença, seja o autismo na diferença da percepção em relação com o significado da palavra e internalização, seja a deficiência física com a questão dos movimentos e do alcance motor e por aí vai, a deficiência visual, que é uma outra forma de perceber e de se apropriar da cultura visual, de imagens. Ou seja, isso é fundamental para a gente entender que essa dimensão primária é a sua diferença. E a diferença está em todos. E a dimensão secundária é a dimensão da experiência social que aquela pessoa vive. Que aí eu encontro as barreiras, que são localizadas historicamente e culturalmente. Eu queria comentar o pessoal do intérprete para ajudar, porque caiu aqui. Vamos continuar, mas eu... Aí, voltou. O Lucas voltou. Coisa boa. Olha o que a Joana Lobo falou. Nós, pessoas com deficiência, contribuímos para que a sociedade compreenda que há diversas possibilidades de construção de saberes. Muito bem, Joana Lobo. Muito bem. Bacana. Chegamos nesse momento entender que a escola é um espaço de produção de sentido. Sentido de pertencimento, sentido de coletividade, sentido de comunidade. Se é um sentido de comunidade, é um sentido de variedade das formas de ser. Se a escola não tiver pessoas com deficiência, ela é menos escola. Isso é um ponto importante. A escola é um lugar de se sentir pertencente. Que tipo de situação social de desenvolvimento esse meu aluno vai ser submetido se ele não sente que pertence àquela comunidade? Porque o meio social, pessoal, é um grande conjunto dialético de como que dinâmico, que bom, de como que as pessoas que estão em volta desse aluno percebem a importância dela, o papel dela na comunidade.
Se esse conjunto de pessoas percebem, se as pessoas percebem que essa pessoa, que esse estudante nem é da comunidade, por isso ele vai para um lugar separado, isso, na verdade, acaba sendo nenhuma situação social de desenvolvimento, nenhuma posição, porque você não tem posição nenhuma. Você tem um não lugar. Existe possibilidade de desenvolvimento? Pois é, não existe. Nesse contexto, não existe desenvolvimento. Alexandre Abreu valorizou a questão da Libras e da audiodescrição. Muito obrigado, Alexandre. Então, a escola é um lugar de vivências, de múltiplas afetações. É um lugar de estabelecer relações. Se todo o processo psicológico superior antes foi uma relação social, que tipo de relações eu vou estabelecer com esse estudante? Que tipo de qualidade de relações? Tanto numa qualidade acadêmica, científica, tanto numa qualidade de relações, de afetações. Isso é um aspecto muito importante do nosso trabalho. Transformação social. Teoria histórico-cultural, pessoal, é um compromisso ético e político. Não dá para falar, para estudar, para defender a teoria histórico-cultural e não se posicionar de forma contrária a leituras reducionistas que percebem a experiência de deficiência somente por um marcador biológico e não pelas suas possibilidades de deficiência. Por exemplo, pode ter uma pessoa que super pesquisa teoria histórico-cultural, publicações, a coisa mais linda do mundo. Mas aí ela vai falar assim, esse aluno não pode vir para a escola porque ele não consegue. Você pode ser o pesquisador mais chique na teoria histórico-cultural do mundo. Mas se você solta essa, você não é da teoria histórico-cultural. Porque você não tem um compromisso ético e político. Isso é muito importante. Olha o que a Cida fala. Deixa eu ver se eu acho no celular que é mais devagarzinho. Perfeito, professor. Eu fui entender a dimensão da teoria quando eu percebi que quando eu contava histórias para os meus 2 filhos e pedia para eles desenharem, o desenho do meu autista era diferente. Olha que coisa bacana. Mas é um desenho, é uma representação gráfica e é um nível de desenvolvimento semiótico o desenho, é uma atividade criadora. Eu vou possibilitar... Isso é muito importante para a gente, pessoal. Mesmo não estando no módulo, que eu acredito que não está. Mas isso é muito importante para a gente. Vamos prestar bastante atenção aqui. Todo desenvolvimento, ele é semiótico. É uma complexificação e qualificação do significado internalizado. É assim que eu coloco para dentro a cultura. E é assim consigo me relacionar melhor com essa cultura, né? Porque essa cultura está dentro de mim. Então eu não me relaciono de forma direta com a cultura, eu me relaciono de forma mediada com a cultura. E aí eu não fico preso às amarras da relação direta. Show de bola? Legal. Esse desenvolvimento semiótico, ele precisa de atividades criadoras para acontecer. Ele acontece por atividades criadoras. O aluno precisa criar. Existem diversas atividades criadoras. O contar, o desenhar, o atuar, diversas. E cada uma mais linda que a outra. A própria inclusão é uma atividade criadora. Aonde eu encontro barreiras, eu crio condições de desenvolvimento. Quer mais atividade criadora do que isso? Eu não sei se tem. Bacana? Legal? Então, a gente vai romper com leituras reducionistas. Por exemplo, o comportamentalismo, que vai reduzir toda uma experiência complexa de situação histórica, cultural, de relações simbólicas, semióticas, complexas, num mero comportamento, porque ele é observável. A pesquisa e a prática pedagógica devem gerar mudanças concretas. Isso é um ponto muito importante. Um ponto muito importante. Por que eu falo isso? Porque a nossa prática pedagógica, a ciência da educação,
é uma ciência que não é uma ciência teórica e prática, é uma ciência prática e teórica. Às vezes, porque a circunstância do nosso trabalho muitas vezes leva a isso. O tempo da pedagogia não é um tempo que tem muita paciência, a gente sabe disso. Então, olha aí, ó, a Edna falou, percebo que quando um aluno trabalha coletivamente com as outras crianças, ele se sente parte do todo. Olha que coisa bacana. A criança precisa se sentir pertencente. E a gente precisa dar um jeito dela se sentir. Não é verdade? Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa demanda. E aí, pessoal, porque muitas vezes o conhecimento que a gente está tendo aqui, ele precisa ser aplicado de forma concreta, porque senão ele não é pedagogia. Essa é a grande diferença da ciência da educação, ou seja, pedagogia, para diversas outras áreas do conhecimento. Estou falando que as outras áreas não fazem isso, mas a nossa área precisa fazer isso. Bacana? Vamos para o caminho da compreensão. Como é que eu consigo fazer como se fosse um diagnóstico pedagógico, ou seja, de desenvolvimento do meu estudante? Eu preciso investigar para transformar. Eu não posso simplesmente estar olhando, escrever sintomas. Eu preciso explicar processos de desenvolvimento. Eu preciso entender qual posição de desenvolvimento esse aluno está. Isso é fundamental. Eu preciso fazer uma análise das causas sociais e culturais para o não desenvolvimento. Ele não está desenvolvendo. Quais são as explicações relacionais, sociais, culturais, ou até interferências históricas para esse não desenvolvimento? Aí eu vou perceber quais as barreiras que ele está a enfrentar. O nosso trabalho, não somente enquanto professor de atendimento educacional especializado, mas como qualquer professor, é perceber, diagnosticar as barreiras que estão impedindo o meu estudante de desenvolver. Eliminar essas barreiras. E para eliminar essas barreiras, eu preciso, evidentemente, de vias alternativas do desenvolvimento. É sempre possível a relação internalização com significado. Sempre possível. É sempre possível. Vias, caminhos, outros serão necessários, mas é sempre possível. E aí eu estou falando de tecnologia assistiva e de mecanismos de acessibilidade. Show de bola? Gostei muito do que a Milena falou do coletivo, do trabalho coletivo. Olha aí, o aprender brincando com a tia Nagrinha. Essa é a nossa missão, oportunizar e permitir. Ixi, sumiu. Ih, tia Nagrinha, sumiu aqui para mim. Mas achei lindo o que você falou. Olha que interessante o que o Wellington Freitas fala. O desenho universal do aprendizado traz isso, modificação do aprendizado coletivo. Não fazer aulas exclusivas, mas... Olha, é muito importante que o Wellington Freitas fala. Eu tenho uma formação muito legal em desenho universal, junto com o pessoal da Universidade de Alcalá, na Espanha, que é muito legal, com o professor Eládio, que a gente vai percebendo a necessidade de múltiplas formas, e é muito vygotskiano no desenho universal, múltiplas formas de aprender, múltiplas formas de ensinar, múltiplas formas de avaliar, múltiplas formas de fazer pedagogia. Nem que isso rompa o tempo e o espaço da educação. Não é verdade? Isso é fundamental. Analisar as causas sociais e culturais para o não desenvolvimento. Isso significa recusar justificações biológicas para o não desenvolvimento, que é social. Olha que coisa mais louca. Não é verdade? Esse professor é um mediador dessas relações com um sistema lógico de significados. A Dani disse que sente dificuldades em adaptar meu planejamento. A Dani, manda um direct no Instagram que a gente conversa rapidinho, eu te ajudo em algumas questões mais específicas, tá bom? No final eu vou passar meu Instagram para todo mundo.
Bacana? Então, a gente precisa favorecer que esse estudante encontre e vá internalizando, convertendo esse aspecto semiótico, significados lógicos, desse sistema lógico de significados que está fora e é coletivo, em algo que vai para dentro e é individual, mas sempre vai ser coletivo também ao mesmo tempo. Isso é fundamental, minha gente. Isso é fundamental. Isso é essencial. Bacana? Então, eu preciso fazer com que esse estudante encontre esse sistema lógico de significados. E o que está impedindo que ele encontre? Uma estratégia que eu não estou usando? Uma tecnologia assistiva que eu não estou mediando ele? E compreender como o aluno aprende para repensar o ensino. Eu preciso saber esses caminhos alternativos ou complementares, essas vias alternativas ou complementares, para que meu ensino seja coerente. Para que o meu ensino atinja esse estudante. Isso é uma avaliação que só tem como ser pedagógica. Me desculpem os médicos. Me desculpem os psicólogos, adoro eles, fundamentais para a pedagogia. Não é à toa que eu pesquiso na psicologia da educação. Na psicologia da educação especial, mas é a psicologia da educação. Mas isso é uma avaliação pedagógica. Igual o Antônio falou, Antônio Adriano, é uma pedagogia que se compromete com a transformação social, com a equidade, com a promoção do desenvolvimento pleno de cada sujeito. Bacana? A pergunta da Luciane é muito importante. Como ajudar meu aluno em relação à sua sensibilidade emocional? É muito fundamental isso. Vamos pensar. O processo emocional, ele é significado historicamente. Como que esses processos emocionais foram significados por esse estudante na sua história? Diagnóstico pedagógico é uma avaliação da história social dessa criança. Eu preciso entender a história social dessa criança, Luciane Almeida, Luciane, para eu conseguir melhorar esse processo de... Se essa criança for uma criança autista, a sensibilidade emocional ela é um pouco diversa. Mas a gente pode chegar lá. Se a gente não chegar, manda o direct, que a gente conversa bem rapidinho no direct do Instagram. Vou colocar meu Instagram ao final. Críticas abertas críticas às abordagens mecanicistas. O Vygotsky rejeitou o mecanicismo, ou seja, aquela perspectiva de que não existe um processo relacional, dialético, é simplesmente falou, executou e deu. E idealista, que idealiza uma situação, um processo, e não observa o concreto daquela situação. Ao mesmo tempo que eu tenho que analisar o concreto, eu também tenho que oportunizar relações dialéticas com esse estudante. Esse estudante precisa também produzir significado. Ele não é somente ele não somente vai absorver significado, não existe isso. Não é nem que somente ele não vai absorver significado, ele vai se relacionar com o significado. E nessa relação com o significado, ele vai internalizando esse significado, e quando ele internaliza o significado, ele está internalizando ao mesmo tempo a cultura. Mas ele precisa também produzir significado, também precisa produzir cultura, por isso que é dialético. Por isso que o desenvolvimento é histórico, é cultural e é dialético. E a inclusão não é normalizar, não é adequar aquele estudante, numa estrutura que eu considero ser normal. A Cássia fala sobre trabalho colaborativo. Sem trabalho colaborativo é muito difícil avançar, porque ninguém faz nada sozinho na pedagogia, na educação. A Silva fala assim, professor, nesse universo das diferenças todos ganham. Eu acho fundamental isso, que a Silva está falando, todos nós vamos ganhar com isso mesmo. Eu fui um estudante que foi diagnosticado muito cedo e queriam me colocar numa escola segregada em Brasília. Graças a Deus que meu pai e minha mãe não deixaram. Eu estaria até hoje lá pintando com um dedo. Porque são espaços aonde a característica biológica
reina sobre as possibilidades de desenvolvimento social. E aquilo não é nem comunidade, porque é um bando de pessoas excluídas das possibilidades de desenvolvimento. As suas possibilidades de desenvolvimento são impossibilitadas. Porque a inclusão não é normalizar, não é deixar esse aluno cada vez mais parecido com um ideal que eu tenho de aluno certo, mas é sim garantir a participação ativa. Porque sem a participação ativa, e participação ativa significa também o aluno produzir significado, não existe desenvolvimento. Temos que valorizar as vias outras de desenvolvimento, não somente aquela idealizada pela gente. Pessoal, eu vou até além. Aquela idealizada pela gente, ele não existe para ninguém, não é só para o aluno com deficiência, não, é para ninguém. É para ninguém, gente. Bacana? A Antônia falou que para ter o estrutural, isso tudo que eu estou falando é uma questão de direito inegociável. Sim, não dá para trabalhar com a teoria estrutural e relativizar a segregação escolar. Você não está trabalhando com a teoria estrutural. Você pode ser o pesquisador mais chique e elegante, cheio de publicação. Mas se você solta essa, você deixou de ser teoria estrutural, você deixou de ser vigotskiano no primeiro momento que você relativizou segregação. A inclusão é algo inegociável. Não tem como relativizar e flexibilizar o acesso às possibilidades de desenvolvimento que só acontecem na comunidade complexa. Necessidade de mediações intencionais e significativas. Aquela mediação precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido para atividade cultural, para atividade social, para atividade prática. Se não estiver dentro de um sistema de sentido, de significado, esse estudante ele vai se perder no porquê que está fazendo aquilo que ele está fazendo. Por isso que aqueles treinozinhos de habilidade social, eles são tão sem sentido que muitas vezes viram o quê? Uma manobra de condicionamento, de normatização. Em outro contexto, num contexto prático, social, até poderia ser útil. Quem sabe, não sei, provavelmente não. Mas precisa ter um contexto de significado, precisa estar dentro de uma vivência. Quando eu trabalho com comunicação aumentativa e alternativa, aquela comunicação mediada pelos símbolos, né? Mas majoritariamente pessoas autistas, não falantes, a introdução de uma nova palavra precisa ser feita através de uma vivência social concreta. Para aquilo fazer sentido, porque senão fica algo mecânico e reprodutivo. Por isso que quando nós estamos mediando uma criança que usa comunicação aumentativa e alternativa, nós precisamos usar também, não a dela, a nossa. Nós, professores ou professores de apoio, precisamos ter uma prancha igual a criança tem, idêntica, e ir mexendo e apontando também. E estar preparado para introduzir palavras novas à medida, à medida das relações sociais que elas são úteis e significativas. Bacana? Olha, Samara trouxe uma frase vigótica. Através dos outros nos tornamos nos mesmos. Isso é verdade. Isso é tão verdade que a gente fica até meio assustado, dependendo da situação concreta dos nossos alunos também. Centralidade na zona de desenvolvimento proximal. Eu sei que vocês já estão saco cheio de saber que diabo é isso, mas eu vou explicar de novo para vocês contextualizarem na minha fala. Existe a zona de desenvolvimento real, aquilo que a criança faz sozinha. Existe a zona de desenvolvimento potencial, aquilo que ela consegue fazer com auxílio. A zona de desenvolvimento proximal ou próxima é o intervalo entre elas. Qual é a posição social de desenvolvimento que esse estudante vai estar inserido? Na zona de desenvolvimento proximal, entre o que ela faz sozinha e o que ela faz com auxílio. Onde vai estar as necessidades culturais, as exigências sociais também, vai estar comunitárias nessa zona de desenvolvimento proximal. Bacana?
No documento de vocês, eu trouxe puxando um pouco a sardinha para a área do autismo, confesso, até me desculpo. Mas eu não posso fugir, porque a minha área de pesquisa bem a fundo é o autismo. Até porque eu convivo e sei do meu autismo desde criancinha pequena. E eu vou trazer os recursos visuais, as tecnologias assistivas, a comunicação alternativa, para que o estudante autista possa se aprofundar com o significado. Recursos visuais para entender a sequência de uma situação social. Por exemplo, escovar os dentes. Existem várias ações que juntas, em uma sequência lógica específica, é escovar os dentes. E existem vários significados que juntos, numa sequência lógica, é o conceito de escovar os dentes. O recurso visual de cada etapa, seja um conceito que seja mais o objeto escova ou o objeto pasta, ou que dentro dele tem a função do objeto, que é uma função histórica, é uma criação humana, ninguém pegou uma parte de dentro da natureza, não nasce da árvore, e mesmo se nascesse da árvore, tudo que nasce da natureza é historicamente significado e é culturalmente localizado. Culturalmente significado e historicamente localizado, desculpa, inverti. Então tudo é ciência histórica, nada não tem como nada ser entendido sem ser uma ciência histórica. Essa sequência de ações e de conceitos do escovar o dente, pessoal, está intimamente ligado em forma de um sistema semiótico, lógico semiótico, ou simbólico. Eu prefiro usar semiótico, mas podemos usar simbólico também. Perfeito? E as imagens elas vão ajudar a gente a entender a sequência. Isso precisa ser mediado. Isso precisa ser compreendido. E essas imagens precisam ser significadas, precisam fazer sentido por uma vivência concreta, útil. Né? Mediação pedagógica significa que a escola é um espaço de relações, de possibilidades múltiplas de percorrer o currículo por todos, o mesmo currículo. Isso é desenho universal para o aprendizado também. Percorrer o currículo, o mesmo currículo. Segregação gera deficiência de segunda ordem. O que isso quer dizer? Isso é uma elaboração minha. Na verdade, a frase é minha, mas essa elaboração é muito do Vygotsky. No livro de defectologia, ele vai trazer... Defectologia era o nome que ele tinha alcance naquela época. Ele vai trazer muito sobre a crítica a esses espaços extremamente adaptados aos alunos. Um aluno com deficiência, como qualquer outro aluno, precisa ter um espaço que se adapte a ele ao mesmo tempo que ele se adapta ao espaço. Porque é um processo dialético. Então, se eu separo, eu vou criando cada vez mais vou cada vez mais colocando esse aluno numa posição social de impossibilidade de desenvolvimento, as justificações biológicas para o não desenvolvimento vão estar reinando, a segregação dificulta o convívio com a diversidade, prejudica o desenvolvimento de habilidades sociais. Isso aí, Assis Alves, exatamente isso. E aí esse aluno, estando segregado, estando afastado, ele vai estar cada vez mais numa posição social ou numa não posição social de desenvolvimento. E isso vai constituindo cada vez mais um marcador da sua diferença, da sua impossibilidade, e vai desenvolvendo uma deficiência de segunda ordem cada vez mais dramática, que coloca ele numa posição que vai impossibilitar o seu desenvolvimento. Então, mediação pedagógica é avaliar o desenvolvimento. Para avaliar o desenvolvimento, eu preciso entender qual é a história social daquela criança, qual é a posição social que aquela criança vive,
Quais são as barreiras que impedem que ela participe desse sistema lógico, histórico de significados e assim participe do convívio comunitário? E a partir dessa percepção, eu constituo a minha prática. Nem que tenha que ter vias complementares, alternativas, enriquecendo a minha prática com todos os alunos. Um recurso, por exemplo, comunicação mentativa alternativa, tem que ser ensinado e usado com todos os alunos. Mas, Pedro, eu estou aqui, o meu aluno autista é o Jonathan, não falante. Eu estou conversando com a Larissa, aluna minha da turma falante, que não é autista. Eu vou usar comunicação mentativa alternativa com ela? Vou também. Porque aquilo vira um sistema semiótico possível para todos, vai ajudar o desenvolvimento de todos os alunos e vai se constituir um sistema semiótico possível e social e significativo. Ah, mas se o aluno nem estiver vendo, não está vendo, mas você está lá, mostrando para a aluna. E ela também está apontando no seu, quando ela fala contigo, na sua prancha. Nossa, Pedro, por isso que você, quando está trabalhando com seus alunos, você anda com a prancha junto com eles, uma sua e ele é deles? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Isso é mediação pedagógica. 1, 2, 3, tá. Vamos falar um pouco sobre pensamento e linguagem, que é um tópico bem central e importante no nosso módulo. Eu nem combinei, se combinei, não lembro de ter combinado com a professora Robélia quanto tempo eu ia falar, mas a gente está acabando, estamos indo para os 2 últimos slides, tá? Pensamento e linguagem são indissociáveis. Eles vêm de uma gênese distinta. Gênese significa origem desse desenvolvimento. Mas com o tempo e com a internalização desse significado, com o trabalho do significado, o significado vai sendo como se fosse uma cola, um núcleo, um centro que vai fazendo com que o pensamento e linguagem se junte de forma muito estreita, se constitui em um pensamento verbal e uma linguagem intelectualizada. E aí a linguagem vai organizar o pensamento e o significado da palavra. A linguagem vai organizar o pensamento e o pensamento vai orientar a linguagem. E esse significado da palavra é sempre social e cultural e histórico também. E negar o acesso à linguagem, negar o acesso a esse sistema lógico semiótico, é negar a participação, e negar a participação é negar o desenvolvimento. Muito obrigado, Gilma. Então, essa inclusão e essa prática pedagógica segue alguns princípios. Os princípios dos desafios possíveis com mediação. A zona de desenvolvimento proximal vai nos possibilitar a percepção de desafios possíveis. A acessibilidade comunicacional. Múltiplas formas de desenvolver a linguagem. Múltiplas formas de se aproximar de sistemas lógicos de significado. E o combate ao capacitismo. A diversidade é um valor essencial. Qual é o objetivo desse trabalho de inclusão e prática pedagógica? Que a inclusão precisa vir antes da prática pedagógica. Se não tem inclusão, nem vai existir prática pedagógica. Ah, mas se não tiver nenhum aluno com deficiência na minha turma, não importa. Quando eu entro dentro de uma sala de aula, eu só posso ver diferenças, independente de deficiência. Então, esse pensamento de inclusão é para todos os professores, mesmo se eles não tiverem alunos com deficiência na sua sala de aula. Porque eles têm alunos diversos entre si. A homogeneidade é um idealismo pedagógico e não existe.
Então, o nosso objetivo é o acesso ao significado, ou seja, a cultura, ou seja, as possibilidades de desenvolvimento. E a nossa síntese, ela é muito importante. A inclusão exige transformar a escola, não o aluno. Quando eu falo não o aluno, estou falando que o aluno não vai ser transformado, mas o aluno vai se transformar num aspecto de novas formações, de novos complexos, mais complexos e mais amplos sistemas semióticos, sistemas simbólicos. Mas, na verdade, o aluno não vai se normalizar para se caber no ideal de aluno da escola, ideal é esse que não existe para ninguém. A mediação simbólica ou semiótica, que eu mesmo estou num processo de mudar, de deixar de falar simbólico para falar semiótica, é uma condição para o aprendizado. Sem essa mediação bem feita, acessível, possível, pessoal, não existe aprendizado. Nem todo aprendizado vai gerar um desenvolvimento, nem todo aprendizado vai provocar transformações tão radicais que vão constituir novas formações, neoformações. Mas sem o aprendizado fica muito difícil o desenvolvimento. O intelecto, o conceito científico e o afeto, eles não se separam. Ou seja, atividades imaginativas, ela é fundamental. Atividades criadoras, o narrar, o brincar, o desenhar, o teatrar, são os mais potentes caminhos de encontro com o significado. E de elaboração desse significado. E de transformação desse significado, que a brincadeira tem esse poder. E esse sistema psicológico de imaginação, que é o mais poderoso que nós temos, vai impulsionar esse processo de significado, de desenvolvimento do significado. Respeitando os ciclos de desenvolvimento. Respeitar ciclo de desenvolvimento não são aqueles marcadores biológicos, gente. Respeitar ciclo de desenvolvimento é respeitar a zona de desenvolvimento proximal. Isso é muito importante. Eu preciso avaliar o que a criança faz sozinha. Preciso avaliar o que ela faz com ajuda. E aí eu vou entender a zona de desenvolvimento proximal dela. Às vezes, uma zona de desenvolvimento proximal para cada momento de atividade. Pode ser que sejam várias zonas. E pode ser que eu faça essa avaliação o tempo todo. O Fernando Luiz fez uma pergunta importante. A frequência já passou? Não sei, Luiz. Fernando Luiz, não sei. Tomara que já tenha passado e tomara que passe de novo. Daqui a pouco, aí, ó, viu? Me responderam aqui no privado, aqui nos áudios, nos bastidores. Daqui a pouco, Luiz, daqui a pouco. Mas eu fiquei sabendo uma coisa, que é brincadeira, tá, gente? Vou fazer uma brincadeira agora. Só vai poder assinar a frequência aquele e aquela que me seguir no Instagram. Olha que coisa louca. Tô brincando. Só que não. Não sei. Será? Todo mundo vai poder assinar a frequência. Mas eu faço esse final da minha fala, essa já 1 hora de fala, com um convite. Um convite a ir, um agradecimento, muito obrigado, e um convite a todos e todas irem até o Instagram, até o meu Instagram, me seguirem, porque lá eu vou postar, sempre posto várias questões mais direcionadas ao autismo, mas não somente, e também aspectos do autismo que são aplicáveis a qualquer turma, com ou sem alunos com deficiência. E lá eu consigo orientar caso vocês mandem um direct, eu estou sempre atento. E olha aqui, postar na frequência, hein? Postar na frequência. Frequência de hoje postada. Pessoal, eu acho que é isso, professora Robéria. Vamos fazer uma rodada de perguntas? Não vamos? O que a senhora prefere? Olha, temos que seguir o seu Instagram com certeza, viu? Todo mundo aqui, temos 800 alunos, né,
no nosso curso. E durante essa semana, Pedro, nós fizemos uma visita, né, nos municípios, e muito gostoso você visualizar, estar junto com o professor, ver como é que acontece na escola, na sala de aula, esse processo de inclusão. E eu acho que a reflexão que o senhor está trazendo, que você trouxe aqui, de nós olharmos a deficiência, né, a partir desse modelo social, a partir das relações sociais, a partir das situações que devem ocorrer, foi muito, muito rico. E o mais interessante, como essa participação do nosso grupo. A participação do nosso grupo aqui, você já foi respondendo as questões, foi dialogando. Gente, muito legal. Reflexão sobre a defectologia como uma teoria de possibilidade do desenvolvimento. Eu acho que essa reflexão é riquíssima, né? Pensar, né, no desenvolvimento social, ele é comunitário, que nós desenvolvemos no coletivo, né? Essa posição social, essa situação social, ela irá favorecer o seu desenvolvimento. Então, essa possibilidade de pensar o outro, né? Que o desenvolvimento acontece de fora para dentro, né? Que é justamente esse significado das relações, né? As pessoas com deficiência, ela tem vias de desenvolvimento, e isso é fundamental, né? Eu costumo dizer que elas têm ilhas de inteligência preservadas, e para isso, a escola, ela dá oportunidades. Então, quando você oportuniza seu aluno a fazer parte das práticas sociais que a escola tem, você está dando oportunidade dele desenvolver. E isso é o que nós precisamos fazer, né? Esse apoio. E a escola é um espaço de sentido. Eu fiz assim uma síntese que você disse, que a escola é lugar de vivência, de estabelecer relações e de sentido. Olha que situações bem múltiplas que a gente tem, né? E que a teoria histórico-cultural é um compromisso ético e político, né? Então, quando nós optamos por esse curso, fazer essa reflexão de que o sujeito se desenvolve a partir do contato com o outro, com a troca, com as relações que acontecem, e escolhemos essa teoria para que todo mundo pudesse, todos os cursistas pudessem refletir, foi uma oportunidade da gente compreender, né? Como é que o sujeito aprende, para assim eu pensar nas estratégias, eu pensar em como desenvolver estratégias que possibilitem o acesso ao aprendizado. Aí, eu tenho algumas perguntas já foram discutidas aqui durante a live, né, durante a fala, a conversa, o nosso diálogo. E tem a professora, eu não sei se o Edvander selecionou algumas a mais. Eu acho que a Maria Ângela, né, ela coloca aqui, negar a participação é negar o desenvolvimento excelente. A inclusão é necessária e urgente para que nossos estudantes com deficiência deixem de viver à margem da sociedade, né? Eu acho que a gente poderia ter o Messias, que fala sobre o catecismo, né? Poderia falar um pouquinho como é que esse catecismo acontece, né, na escola, como é que a gente poderia estar levando uma reflexão para o não capacitismo. Bacana. Professor Roberto, muito obrigado. Queria, antes de tudo, agradecer sempre o convite, o carinho. Agradecer muito o pessoal de Maracanaú que está aí, porque em janeiro eu fui a Maracanaú, fiz uma formação muito legal, bem detalhada, né? O pessoal de Maracanaú, eu vi várias pessoas aí no chat, identifiquei até pela foto do perfil do YouTube. Então, esse capacitismo na escola não está somente naquele professor, naquela professora, ou naquele aluno que fala assim, olha ali, aquele autista é estranho e tal. Não está só nisso. O capacitismo está numa escola que não é acessível. Porque se ela não é acessível,
ela não é acessível à toa. Se ela não tem acessibilidade arquitetônica, se ela não tem acessibilidade comunicacional, se ela não tem acessibilidade programática. Ou seja, o capacitismo também está quando eu não ofereço possibilidades desse aluno desenvolver. Quando eu não ofereço meios outros para ele desenvolver. Por exemplo, eu fui visitar uma escola aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, um aluno, colocavam ele quase como se fosse um animal, trancado numa sala. Ele não aponta, não tem nem como ele usar a comunicação metativa alternativa. E a gente fez um trabalho, professor Roberto, muito interessante. Então, eu trabalho com uma mesa grande, a mesa precisa ser grande. Colocamos 3 objetos. Uma garrafa, objetos que não despertariam tanta vontade nele. Uma garrafa, um estojo vazio. Uma garrafa, um estojo vazio, qual era o outro objeto? Não lembro. E uma fruta. Uma fruta. E aí, junto com o apoio ao lado dele, nós fomos ensinando ele a pegar e dando significado às coisas que ele pegava. Com auxílio, com tempo, com intervalo, com descanso. Foi ensinando a pegar. Aqueles 3 conceitos, estojo, garrafa e maçã, com o tempo foram sendo internalizados porque eles foram sendo significados por mim. Numa outra semana, isso é um trabalho de uma semana, numa outra semana, esses objetos estavam longe. E ele precisava o quê? Ele não alcançaria o objeto. Surge o quê? O apontar. Porque ele vem de uma necessidade e de um contato mínimo contato com aquele significado. O apontar é um processo que precisa ser significado. Na outra semana, ele apontava e a gente dava. Esses objetos estavam escondidos. Estavam dentro de uma caixa pesada. E na frente deles estavam uma figura pictográfica. O objeto em si é um nível semiótico, um nível simbólico. Uma foto é um outro nível simbólico. Ou seja, o nível simbólico vai se complexificando quanto mais o objeto perde a sua estrutura original, ou seja, a sua necessidade de contato direto vai se afastando. A gente pulou logo para o pictográfico. O professor falou, não, Pedro, vamos para o pictográfico, eu acredito nele. Eu falei, bora, então vamos para o pictográfico. Um objeto um desenho pictográfico, ou seja, um desenho, né? Que é um pouco mais longe de uma foto, um pouco mais distante, mas ainda é um desenho da garrafa, na frente da caixa com a garrafa, na frente da caixa com o estojo, e na frente da caixa com a maçã. Esse menino nunca comeu tanto maçã na vida. E aí, e maçã é um alimento muito importante. Bacana. E aí ele apontava, ele pegava a imagem. Apontar foi na outra semana. Ele pegava a imagem. E aí a gente tirava. Era uma recompensa? Não. A não ser uma maçã, pode ser uma recompensa. E se for, tudo bem. A recompensa não é um crime. Né? E aí ele pegava o negócio, e aí a gente abria a caixa. Fomos criando correspondências de imagem com a realidade. Fomos desenvolvendo, fomos provocando o desenvolvimento semiótico desse. Ele foi desenvolvendo a relação dele com o significado. E aí depois ele pegava o objeto da garrafa, pegava assim, né, o pictograma da garrafa, abria a caixa, a garrafa está aqui. Aí ele bebia uma água. Bacana. Por quê? Porque faz sentido beber uma água. O estojo que não fazia muito sentido. Se fosse feito hoje, eu teria escolhido um outro objeto, que não um estojo. Mas eu estou contando uma narrativa de algo que aconteceu. E o pictograma da maçã, pegava, abria a caixa e comia a maçã. Às vezes ele comia, jogava fora e tudo, tá tudo bem. Né? E aí, o que acontece? Depois, com o tempo, ele foi apontando, porque o objeto, a imagem pictográfica ficou longe dele. Aí ele apontava, e aí recebia o objeto. Não é uma recompensa, é uma lógica, é uma provocação de uma lógica simbólica. Bacana? Face, red, head, shape. Não entendi, Caterina Soares. E aí, o que acontece?
É uma relação, uma correspondência semiótica. É concreta? É. Ele está no desenvolvimento. E aí, com o tempo, esse objeto não estava nem na sala. Aconteceu uma neoformação na estrutura interna dele, de que ele começou a entender que aquele objeto pictográfico, variado, que ele passou desses 3 objetos para várias coisas, tinha poder de representar a realidade. É isso que o significado faz. Representa, complexifica, possibilita que você se antecipe, que você pense em algo que aconteceu, te dá liberdade para além das relações concretas e imediatas. Eu acho que... Você nem porque contei essa história. Não, olha, Pedro, porque a professora Jamile, ela traz uma reflexão que vai ao encontro do que você está colocando aqui, ó. Ela diz o seguinte: tenho percebido que a ausência de um sistema de comunicação tem ocasionado prejuízo nas crianças com TEA, que não se comunicam através da oralidade. Reduz a interação e a participação nas brincadeiras, né? Como é que é? Tenho percebido que a ausência. A ausência, que susto. A ausência, que susto. Não, sim, a ausência, isso é verdade. Tenho percebido que a ausência de um sistema de comunicação tem ocasionado prejuízo para as crianças autistas, que não se comunicam através da oralidade. Reduz a interação e participação reduz. Isso é verdade. Isso é um fato, professora Jamile, isso é um fato. Esse menino começou a elaborar as brincadeiras de uma forma cada vez mais próxima da realidade cultural, histórico-cultural. Isso com 1 mês e meio de trabalho. Ou seja, com o tempo, aí a gente começou a colocar figura pictográfica em todos os lugares. A escola é cheia de figura pictográfica colada. Ou seja, ele já está ganhando recursos semióticos para ter a sua prancha. Mas é algo que faz sentido. Ele gosta muito de comer sucrilhos. Quem não gosta, né? Vamos combinar. Né? Aí o que a mãe fez? Aí a gente fez uma parceria com uma fonoaudióloga nova, começou há 2 semanas. Eu auxilio a escola, não trabalho nessa escola, não, auxilio praticamente trabalho, né? Fantástica na fonoaudióloga. Aí o que a gente fez? E aí ele gosta de sucrilhos. Aí a mãe oferece o pictograma. Você quer sucrilhos ou você quer maçã? Aí ele pega os sucrilhos, aponta para os sucrilhos. Ele não é bobo, né? Deixa que a maçã eu como lá com o professor Pedro, né? Que ele me enfia a maçã quase que toda semana. E aí ele vai se interagindo. As brincadeiras também vão tendo guiões de imagem para ele entender a sequência das brincadeiras. E aí, essas guiões de imagem vai permitindo que ele entenda as informações sociais que estão lá confusas e complexas naquelas situações sociais. E aquela situação social vira possível de ser vivenciada. Show de bola. São grandes reflexões, tá vendo? Eu acho que a Jamília também fala sobre a escala web, né? Traz experiências parecidas. Eu não sei se alguns dos nossos cursistas aqui acho que a gente precisa de mais informações sobre o que significa essa escala web. A escala web, ele é um questionário usado para avaliação, o neuropsicólogo usa e tudo. Não sei profundamente sobre a escala web, eu sei que ela existe, né? Uhum. Ela é muito para diagnóstico e tudo, até onde eu conheço ela. Mas pode ser que seja um conhecimento que complemente muito bem a nossa prática. Não sei dizer. Não seria justo com a escala e nem com vocês se eu falasse algo sobre ela. Seria justo com a escala, parece que a escala é uma pessoa, né? E aí, escala, tudo bem? Não, não seria justo com a escala e não seria justo com vocês. Não sei responder sobre a escala web, só sei que ela existe.
Certo. E a relação com a família, professor Pedro, como é que a gente consegue? Uma das maiores dificuldades que nós percebemos nos encontros que nós fomos agora nos municípios, né, foi justamente a ausência da família nesse desenvolvimento dos alunos, que, na maioria das vezes, o único local que ele tem esse ambiente alfabetizador, esse ambiente de desenvolver a oportunidade é a escola, porque a família está muito distante. Então, como é que a gente poderia administrar essa situação, quando só tem aquelas 3 horas da escola, né, para conseguir promover, oportunizar o desenvolvimento desse aluno? Caraca, boa pergunta. Antes eu queria colocar aqui nos Né? comentários, a Samira falou que é um software de comunicação. Ah, olha aí, ó, viu? Então confundi. Ou duas coisas têm o mesmo nome, ou eu viajei legal na maionese sobre a questão do diagnóstico. Existem vários softwares muito interessantes de comunicação aumentativa e alternativa. Muito legais e fantásticos. Mas se a gente não souber, não trabalhar o princípio de que a comunicação aumentativa é uma possibilidade desse estudante autista não falante, ou até falante, né? Ou minimamente falante, ou até muito tagarela. Também ajuda. E todo aluno, na verdade, se beneficia. Né? Elabora melhor o significado, não só o aluno autista. Vai ser uma forma de tornar acessível a relação com o significado, aí é fantástico. Aí é fantástico. Bacana, o que acontece? Hoje, principalmente no campo do autismo, a relação com a família é a parte mais difícil. Não pela família, mas porque a família também enfrenta, de uma outra forma, todas as cargas históricas de determinação histórica do autismo, como incapacidade, como impossibilidade, ou várias outras. Então, fala, mas Pedro, aquela família está muito reativa. Aí eu olho bem no fundo dos olhos, ou finge que olho. Eu sempre falo que olho, mas na verdade eu não consigo. Né? É difícil pra caramba olhar nos outros. Mas assim, usando como analogia, como figura de linguagem, eu olho, falo para aquela pessoa e falo, olha, o que acontece? Ah, a Geni é rainha da escala web. Eu não sabia, escrevi um comentário ali. Essa mãe, esse pai, mais a mãe do que o pai, né? Vamos combinar, né, professora Roberta? Ser pai é muito mais fácil que ser mãe. Não tem nem comparação. Também vive o capacitismo do seu jeito, não do seu jeito, mas no seu alcance, na sua forma, também vive o capacitismo. Então, é muito complexo estabelecer essas relações. Não existe. Eu queria muito dar um passo a passo, mas é muito complicado. Mas uma orientação que eu posso dar sobre a relação com a família é ouvir. Uma mãe de um estudante com deficiência, primeiro você escuta, até ela não tiver mais o que falar. Isso é experiência própria. Ouvindo que a minha mãe nem tanto, minha mãe morreu, era bem pequena, mas meu pai e minha madrasta virou minha mãe, me adotou, não legalmente, né? Afetivamente. Gostariam, e ouvindo outras mães, deixar a mãe dessas donas com deficiência falar. Você pode estar achando que ela está falando a maior bobagem, pode estar mesmo, sei lá, não sei, né? Mas ela precisa falar até não aguentar mais. Ah, mas isso vai dar 2 horas da mulher falando. Pode ser um dia inteiro dela falando até ela não aguentar mais. Até não aguentar mais. E aí, esse é um grande momento. Olha aí, a Jenny falou que a escala web é um sistema de comunicação alternativo para leitura de pessoas com... Olha, depois eu vou pesquisar. Jenny, depois me manda no Zap, por favor. Fiquei muito curioso, com muita curiosidade mesmo. De verdade, muito interesse. Então, Robéria, é muito importante a gente dar o ouvido para essa mãe e considerar... Eu pesquiso e auxilio muito mais escolas públicas do que particulares. Não tem nada contra a escola particular, estudei em escola particular, mas enquanto pesquisador eu sou apaixonado pela escola pública, eu acho que a Robéria também, né? E na escola pública nós encontramos muito
dos marcadores de vida concreta, materiais, dessa família, são muito complicados também. E a escola não vai dar conta de tudo. A escola não vai dar conta de tudo, a pedagogia não vai solucionar todos os problemas sociais. Mas, ao mesmo tempo que eles não são... Isso. A escola não está afastada dessa realidade social. Ela está dentro dessa realidade social. Difícil essa pergunta. Eu preferia muito mais ir na escola e conversar com a família e ajudar do que elaborar uma generalização no sentido científico, né? Sobre essa problemática, porque ela é muito sensível. Cabe muita pesquisa, hein? Sobre mães, pessoas com deficiência familiares. Cabe muita pesquisa. A escola ela vai criando estratégias alternativas, né, de como trazer essa família, porque a gente vai conseguir oportunizar uma inclusão real quando você tem, né, esse tripé, que é a família, a escola e a escola, a família e também a situação clínica, né, porque a gente não pode negar também que as terapias vão ajudar, mas elas sozinha não resolvem nada, não é? Sozinha não resolve. A gente precisa sim ter esse apoio, essa ajuda. E teve uma escola, eu não lembro do município que eu passei, que uma das professoras disse assim: a minha escola está fazendo um café com os pais. Eu achei tão interessante que aí ela explicou que o que significa o café com os pais. Eu não lembro mais se é de 15 dias ou uma vez por mês. Os pais são convidados, né, para ir na escola, para a professora, junto com a coordenação, discutir sobre a pessoa com deficiência. Porque os pais não... para dar essa informação, para fazer essa troca, porque eles perceberam naquela escola que faltava muita informação, né? Que a pessoa com deficiência, que a deficiência ela é construída no meio social, isso eles não tinham, eles achavam ainda naquela visão muito orgânica da deficiência. E foi uma coisa muito legal. Então, são estratégias que a escola começa a construir e que só a escola vai poder descobrir determinadas estratégias, porque o que deu certo o café com os pais naquela escola não significa que vai dar em todas, porque não é uma receita. São alternativas, porque cada família, cada comunidade, como o professor Pedro Lucas disse, vivemos em uma comunidade aqui. O desenvolvimento social ele é comunitário, então, cada comunidade que fica ali, ela vai se desenvolvendo aos poucos, né? Ela vai se conhecendo para eu pensar em estratégias. Então, saber como o aluno aprende e, a partir daí, eu ter condições, conhecimento de escolher as estratégias para oportunizar esse desenvolvimento, e isso faz o meu trabalho pedagógico. Isso faz a minha prática ser o diferencial. Então, eu preciso ter que concepção de aprendizagem eu tenho, que concepção teórica eu tenho, que vai me ajudar a pensar nas práticas que eu vou levar em sala de aula. E eu acho que o professor Pedro Lucas trouxe hoje, assim, uma noite de grandes reflexões, né? De saber como, de ter essa relação social, ter a concepção de deficiência, né? A deficiência como cultural, como algo que não é só orgânico, que não é só da pessoa, mas que faz parte dessa sociedade, que nós temos que aprender a conviver, né? A respeitar o outro como o verdadeiro outro. E é isso que que esse curso, assim, ele dá essa oportunidade, né? O nosso grande desejo não é que você saia do curso, agora eu já sei trabalhar tudo, mas que você saia desse curso com grandes reflexões sobre como o outro aprende e como é que o desenvolvimento acontece. E a teoria histórico-cultural, ela traz essa grande alternativa de concepção para que a gente possa aprender, refletir mais. Eu acho que tem muita coisa aqui. Nós temos no dia 9, novamente, né, professor? Próxima terça-feira estamos aqui, com o Guilherme. Ah, que legal!
Ai, Guilherme, maravilhoso. Maria do Carmo disse que foi em Beberibe. Pronto, ela falou que foi em Beberibe. Estratégia para acolher as famílias atípicas na escola. Isso foi um trabalho que a escola construiu e que está dando certo, né? Então é muito legal. Ai, que maravilha. Eu quero agradecer. Eu acho que a gente tem muita coisa aqui boa. Depois nós vamos fazer todo um levantamento do chat aqui para poder dar uma devolutiva para vocês, viu? Eu quero agradecer aqui a presença da nossa coordenadora do Centro de Formação, viu? A professora Geni está aqui. Ela é a nossa coordenadora do Centro de Formação e Educação do Estado do Ceará. Quer dizer, hoje o Renafor trabalha com 4 cursos, mas quem coordena o Centro de Formação é a professora Geni Lustosa, também professora da Universidade Federal do Ceará, e ela está coordenando um curso de aperfeiçoamento, mas ela é coordenadora do nosso Centro de Formação, que é o primeiro ano, o centro está nascendo agora, né? Ainda está com meses. E ele é que oportuniza esse momento que nós estamos aqui. Agradecer a presença dos nossos tutores, que eu estou vendo aqui no chat, né? Dos cursistas, principalmente, dos intérpretes que tanto fizeram aí esse trabalho que é um trabalho grandioso e que precisa existir, porque as nossas lives, elas ficam no YouTube, então, quando a pessoa surda acessa, está ali o seu direito garantido, né? Então, isso é muito importante. Os municípios que no início eu não consegui decorar o nome todos, mas agora eu anotei. Nós estamos trabalhando, né? A parceria de Beberibe, Pindoretama, Horizonte, Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Calcaia, Maranguape e Maracanaú. Então, e todos os tutores, assim, com uma dedicação maravilhosa em todos os nossos encontros, né? Nos encontros, nos nossos estudos. Olha, as leituras obrigatórias do professor Pedro Lucas já está disponível, já se encontra disponível na nossa plataforma, né? E vocês vão se deliciar tanto com as leituras obrigatórias, também com os vídeos que nós postamos lá na plataforma. Eu agora passo para o professor Pedro Lucas, né, dar suas últimas considerações nessa live. Muito bom. Eu agradeço demais todo mundo. Aproveitem amanhã o nosso amigo Guilherme, maravilhoso. Na outra quarta, dia 9. Na outra quarta, desculpa. Na outra quarta. Na outra terça. Na outra terça. Isso, foi mal. Fiquei empolgado. Aproveitem na próxima terça. Gratidão. E qualquer dúvida que não for respondida aqui, pode mandar um direct que eu respondo com todo carinho pelo Instagram. Show de bola? Você já colocou o seu Instagram para todo mundo aí? Coloquei aqui no... Passa aí para o Edvander. Gente, agradecer quem está por trás das câmeras, o nosso aí produtor, Edvander. Nayara, Adriana, professora Liz, né, essa equipe pedagógica que está nos acompanhando, que fica atrás das câmeras, mas sempre à frente, organizando tudo. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, Lucas Gomes, professor Pedro Lucas. Eita, como nós temos Lucas hoje aqui. Obrigada, gente. Um abraço a todos, né? Uma boa noite aí. Fiquem com Deus. E possamos agora refletir sobre tudo que nós ouvimos e discutimos nesse encontro. Agradeço a vocês a presença e até a próxima. Obrigada a todos e todas. Um grande abraço. Beijão.